Confira este: 12 fatos que vão mudar a sua percepção de tempo para sempre. Muitas coisas parecem existir desde sempre, e algumas pessoas famosas são associadas com um período de tempo específico. Mas você já se sentou alguma vez e considerou as conexões entre diferentes eventos em relação uns aos outros? Você se surpreenderia em como a percepção do tempo engana você. Por sinal, nós escondemos 3 pequenas lâmpadas neste vídeo. Você consegue encontrar todas elas? Se você for o primeiro a encontrá-las e escrever o momento em que elas aparecem, você vai ser mencionado em um dos nossos próximos vídeos. Boa sorte e vamos começar! Número 12. Quando o primeiro filme da série Guerra nas Estrelas foi lançado, a guilhotina ainda era usada na França. Inacreditável? Bom, vamos ver os fatos. O primeiro filme de Guerra nas Estrelas foi lançado em 25 de maio de 1977. A última sentença de morte por guilhotina aconteceu em Marsella, na França, em 10 de setembro de 1977. E essa foi a última pena de morte na Europa Ocidental. Após isso, a França oficialmente aboliu o uso da guilhotina, assim como a pena de morte em 1981. Então, de agora em diante, você vai seguir associando a guilhotina como pena de morte apenas com as imagens da Revolução Francesa no século XVIII que estão nos seus livros didáticos? Ei, vamos manter nossas cabeças no lugar, ok? Número 11. Pessoas que nasceram ao mesmo tempo podem celebrar o seu aniversário em dias diferentes. Você consegue descobrir como isso é possível? Se você falou fuso horário, você está correto. Eles podem ser complicados e confusos por vezes. Por exemplo, ainda é de manhã nos Estados Unidos e já é dia seguinte na Austrália. Qualquer pessoa que já tenha voado para o oeste por longas distâncias vai entender do que estamos falando. Você está viajando por horas e horas, mas de acordo com o horário local, você chega no seu destino final mais cedo do que saiu. Outro fato interessante sobre fusos horários tem a ver com ilhas. Fusos horários possuem formas estranhas para que territórios específicos fiquem no mesmo fuso. E aqui temos um exemplo de uma ilha dividida ao meio, a pequena ilha de Marquette. Não estou brincando quando digo pequena, ela tem 300 metros por 80 metros de distância nas suas extremidades. Essa ilha pertence a 2 países, Suécia e Finlândia. O lado finlandês funciona de acordo com o fuso horário da Finlândia, e o sueco tem seu próprio fuso. Isso não seria super conveniente? Alguns minutos de caminhada e voilá, 1 hora a mais para compensar o fato de que dormi demais hoje de manhã. Número 10. Martin Luther King Jr., Anne Frank e Christopher Plummer nasceram no mesmo ano. Esse é difícil de acreditar, não é? Você não tem a sensação de que Martin Luther King Jr. e Anne Frank pertenceram a períodos da história completamente diferentes? E, logicamente, eles não poderiam estar vivos ao mesmo tempo que qualquer um dos atuais atores de Hollywood, não é? Bom, os fatos falam por si só. O famoso ativista norte-americano e líder dos direitos civis dos anos 60 nasceu no mesmo ano que a pequena adolescente judia que relatou em seu diário as suas experiências terríveis enquanto se escondia do regime nazista de Hitler e do Holocausto, na década de 40. Ambos nasceram em 1929, mesmo ano que o premiado ator canadense Christopher Plummer. Agora deu vontade de cantar Edelweiss. Happy to meet me. Número 9. Cleópatra viveu mais próxima da fundação do McDonald's do que da construção das grandes pirâmides. Você não consegue imaginar isso? Por tempo limitado no McDonald's, o Big Cleo. Todo mundo pensa que a Cleópatra e as pirâmides do Egito são um símbolo da mesma era. Novamente, não é verdade. Quando Cleópatra nasceu em 69 a.C., a Grande Pirâmide de Gizé já existia há cerca de 2.471 anos. Mas o que realmente vai surpreender você é o fato de que tem menos tempo entre o nascimento de Cleópatra e a inauguração do primeiro restaurante McDonald's. Apenas 2024 anos. Você quer fritas com isso? Número 8. Algumas das baleias que viviam quando Moby Dick foi escrito ainda estão vivas.
Herman Melville escreveu Moby Dick em 1851. No seu livro, o autor descreve uma baleia branca gigante famosa pelo seu tamanho e pela destruição que causava em navegações. E enquanto que essas baleias têm uma estimativa de vida de 50 a 60 anos, a baleia da Groenlândia pode viver por 200 anos ou mais. Então, algumas das baleias que estavam nadando nas profundezas do oceano enquanto Moby Dick estava sendo escrito podem muito bem ainda estarem vivas. Número 7. Um avião saindo da Nova Zelândia viajou no tempo. Sim, nós finalmente conseguimos! Viagem no tempo. Fãs de filmes de ficção científica, unam-se! Ok, talvez eu esteja exagerando um pouco. O que aconteceu é que um avião havaiano saiu de Auckland à meia-noite e 25 minutos de 1º de janeiro de 2018. E os passageiros desse voo estavam felizes, pois poderiam celebrar a virada do ano uma segunda vez, pois o avião pousou em Honolulu às 10h16 da manhã do dia 31 de dezembro de 2017, horário local. Tecnicamente, isso é viagem no tempo, certo? Número 6. Os netos do presidente norte-americano John Tyler, que nasceu no século XVIII, ainda estão vivos. É difícil de acreditar, mas isso é verdadeiro. John Tyler nasceu em 1790, há mais de 200 anos atrás. Porém, 2 dos seus netos, Leon Gardner Tyler Jr. e Harrison Raffin Tyler, ainda estão vivos. Sim, netos. Não são bisnetos e nem trisnetos. O que acontece é que aos 63 anos de idade, John Tyler teve um filho, Leon Gardner Tyler, que virou pai de Leon Gardner Tyler Jr. aos 71 anos de idade. Isso não é algo comum de acontecer. Só foi possível por essa família ser muito, ativa, mesmo na terceira idade. Número 5. A Warner Bros. Surgiu quando o Império Otomano ainda existia. Em 1903, os irmãos Warner abriram seu primeiro cinema chamado Cascade. Os pais deles vieram do Império Russo e das 12 crianças da família, Harry, Albert, Sam e Jack deram início à famosa empresa. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, em 1914, eles já estavam produzindo filmes. Em 1918, eles abriram o Warner Bros. Studio. E quanto ao Império Otomano, ele surgiu em 1299. Foi um dos maiores impérios na costa do Mar Mediterrâneo, e nos seus anos de ouro ele se estendia do Cáucaso no norte até o Egito no sul e do Golfo Pérsico no leste até a Hungria no oeste. O império existiu até 1923, quando a República Turca foi formada. Número 4. Ao longo da vida da Rainha Elizabeth II, já existiram 16 diferentes presidentes norte-americanos. Elizabeth II nasceu em 1926, quando Calvin Coolidge era presidente dos Estados Unidos. Desde então, ele teve 15 sucessores. Eu me pergunto quantos mais ela ainda vai ver. Número 3. A empresa de joias Tiffany & Company é mais antiga do que a Itália. A Itália, como conhecemos atualmente, República Italiana, foi fundada em 1861 e Charles Lewis Tiffany e John Young abriram a sua primeira loja na Broadway em 1837. Mas você provavelmente não teria reconhecido a empresa nos seus anos iniciais. Primeiramente, a loja se especializou em artigos de luxo para casa e escritório e recebia o nome de Tiffany Young & Ellis. Foi apenas em 1853 que os fundadores mudaram o nome para Tiffany & Company e começaram a focar em joias. Aqui vai outra pequena informação histórica. Você já se perguntou por que a empresa escolheu essa tonalidade específica de azul para ser a cor da marca? A imperatriz Eugênia de Montijo, esposa de Napoleão III, inspirou Charles Tiffany. A imperatriz era um ícone da moda do século XIX, e após o comerciante ver um quadro seu com um lindo vestido azul, ele imediatamente soube que a cor se tornaria extremamente popular, e assim escolheu essa cor para a marca Tiffany. Número 2.
Se você conseguisse colocar toda a história da Terra em um ano, o ser humano surgiria às 23 horas e 35 minutos do dia 31 de dezembro. Vamos imaginar que a história da Terra, de 4,54 bilhões de anos, pudesse ser exprimida em um ano do calendário. Se você fizer os cálculos, vai perceber que cada segundo equivaleria a 144 anos. Você está pronto para começar a nossa jornada pelo tempo? Vamos lá! Em janeiro e fevereiro, seria melhor ficar dentro de casa. Ventos e chuvas fortes constantes que podiam destruir até mesmo montanhas enormes em um segundo. Contudo, no final de fevereiro, organismos unicelulares começariam a surgir próximos a fontes hidrotermais subaquáticas e águas costais. Em junho, 60% da superfície terrestre ainda estaria embaixo d'água. Organismos pluricelulares começariam a surgir por volta de 17 de julho, mas apenas crustáceos que vivem nos oceanos do mundo. Sem ofensa, Sr. Sirigueijo. Em outubro, você poderia ver a divisória continental, mas ainda não teríamos plantas. No começo de novembro surgiriam as primeiras plantas, e a partir de 18 de novembro haveria uma explosão de vidas complexas. Em apenas alguns dias, o oceano ficaria cheio de peixes. Criaturas chamadas de anfíbios sairiam da água para passar tempo na terra firme. Em dezembro surgiriam insetos voadores que ajudariam a espalhar a vida vegetal pela Terra. Os dinossauros surgiriam no dia 13, mas habitariam na Terra por pouco tempo. Um enorme asteroide cairia em Yucatán e a força da colisão liberaria pulsos de calor que espalhariam fogo por todo o planeta. Este fogo assaria os nossos amigos répteis gigantes e os dinossauros ficariam extintos no dia 26 do mesmo mês. Contudo, no dia seguinte, a Terra estaria completamente recuperada, com grama espalhada por todo o terreno no dia 27. Essa fonte herbal de alimento daria origem aos mamíferos e primatas no dia 28. E, finalmente, os primeiros seres humanos começariam a caminhar na Terra aproximadamente às 23 horas e 35 minutos do dia 31 de dezembro. É isso aí! Incrível, não é? Número 1. Agora estamos mais próximos de 2033 do que de 2000. Quando você ouve há 10 anos atrás, você ainda pensa nos anos 90 e não nos anos 2000, não é? Não é maluco quantas pessoas pensam assim? Bom, aqui vai um lembrete amigável. Já se passaram 18 anos desde o ano 2000 e 28 desde 1990, mas temos apenas 15 anos até o ano 2033. Então, onde é que estão os carros voadores e aparelhos de teletransporte que nos prometeram? Eu ainda tô esperando. Quais desses fatos mais abriram seus olhos para a noção real de tempo? Nos conte nos comentários. E você, conseguiu achar todas as lâmpadas? Foi fácil, não foi? Então compartilhe este vídeo com seus amigos e lembre-se de deixar uma curtida. Fique sempre no lado incrível da vida.